Integrated and intensely personal family history experience. I say intensely personal because Essa é uma conferência de história da família extremamente intensa. E eu digo intensa porque a nossa meta é dar-lhes técnicas que vão poder sentir o espírito de Elias, que vai prestar testemunho a vocês de uma maneira muito intensa. E ao se reunirem, por favor, continuem a responder ao questionário. Podemos mostrar as perguntas do questionário, Chris? Estamos aqui vendo no PowerPoint. Essa primeira. Temos 13, 19, 27, 32 respostas até agora. Nós temos mais de 32 pessoas aqui. Se vocês estiverem assistindo isso através pela internet, por favor, vocês podem voltar ou enviar uma mensagem de texto para 22333 ou podem ir para pollev.com e continue vindo aqui para frente. Ainda temos muitos lugares aqui disponíveis. Precisamos que a audiência esteja exatamente aqui, concentrada no centro. Será que você pode mostrar a audiência? Será que podemos ver a audiência no quadro? Precisamos que vocês possam parecer numerosas aqui na... Olha, vocês já estão parecendo maravilhosos. Vejam vocês. Deem uma salva de palmas para vocês. É isso que precisamos. E é por isso que precisamos que vocês estejam concentrados aqui na frente. Então, ao tomarem esse questionário, deixa eu apresentar esse time. É o novo time. Temos os nomes. Nós temos Bob Fisk. E temos a câmera aqui. Nós temos uma câmera no centro, lá ao fundo. Nós temos a câmera da direita. Nós temos a mesa de áudio. Nós temos o controle manual. É uma câmera que vai ser levada para as pessoas. Porque estamos gravando várias pessoas aqui ao mesmo tempo. A voz que vocês estão ouvindo é de Tom Reed. Ele está ajudando a organizar indivíduos à medida que eles entram, porque vamos ter 2 ou 3 demonstrações ao vivo. Queremos agradecer ao nosso gerente de produto, Matt Caff. Será que podemos mostrar Anne também? Vocês veem Anne? Uma salva de palmas para ela, por favor. Podemos ter Anne? Bem, vamos... Também o meu co-apresentador, Todd Jones. Bispo Jones, você pode levantar-se? Ele foi chamado para ser presidente de estaca no último domingo. Então, realmente apreciamos isso. Vamos voltar ao questionário. Como estamos? Deixa eu voltar aqui na imagem. Esse é o que nós temos até agora. Pronto, estamos vendo aqui os resultados. Se vocês virem, temos 24 pessoas com 2 anos... Quero ver a primeira tela. 24 pessoas com 3 anos de experiência ou mais, 18 pessoas que são novas nos seus chamados. Eu esperava ter pelo menos metade que fosse nova nos seus chamados, mas seja você novo ou não, vocês devem ter, independente do seu nível de experiência, eu sugiro que vocês tenhamos todas as mesmas metas hoje. E essa meta... Vamos voltar ao PowerPoint. Vamos mover o PowerPoint. Isso. Essa é a meta. Apenas uma ideia. Se você tiver uma ideia como parte desta classe, então isso que você sente que isso vai fazer diferença no seu chamado, então podemos chamar isso de sucesso. Mas temos um outro questionário. Alguns vocês já as têm. Vamos ao próximo slide no PowerPoint. O que você acha que é a coisa mais importante, a responsabilidade mais importante de um consultor de história da família? Cada um de nós temos responsabilidades. Cada uma dessas responsabilidades estão nos manuais. Encontrar ancestrais, submeter ordenanças ao templo, ajudar membros a sentirem o espírito, completar o gráfico de 4 gerações. Você acha... Qual dessas responsabilidades você acha que é a mais importante? Todas são importantes, mas qual é a que você acha que é a mais importante? Eu gostaria que você tirasse 1 minuto ou 2 para enviar a resposta por questionário ou para o site
ev.com. E coloque essas palavras. Se você estiver assistindo isso via streaming, por favor, vote também, porque você pode submeter o voto de qualquer lugar onde você tem acesso pela internet. Já temos alguns resultados, Tom? Sim, já chegaram alguns números. É interessante. Nós temos 8, 9, 1 para encontrar ancestrais, 8 para requerer ordenanças do templo, 1 para o gráfico de 4 gerações e 39 por sentir o Espírito. Eu acho que estamos fazendo progresso, porque ao começarmos essa conferência, elas estavam com resultado mais ou menos o mesmo, mas à medida que estamos progredindo, a parte de sentir o Espírito está crescendo. Vamos ver se vocês concordam com o presidente Eyring. Essas são todas boas respostas, então vamos assistir ao presidente Eyring. No, he doesn't sound like that. I mean, he sounds nice and all. So let's go back. Não, tem alguma coisa errada. Vamos voltar. Vamos tentar o vídeo mais uma vez. Isso é o que eu faço quando eu tenho problemas com audiovisuais. Eu gosto de colocar a câmera aqui perto dos meus pés. Pronto, está focando nos meus pés. Isso é o que fazemos. Obrigado. Vamos ver se nós conseguimos o vídeo para funcionar, porque o propósito inteiro desse vídeo é o que ele diz. Vamos tentar mais uma vez. Eu acho que a melhor maneira de olhar para a história da família é assim. O presidente Packer sempre diz, quando nós apresentamos um novo software de computação, o presidente Packer pergunta, bom, e aquela senhorinha em Idaho, ou então no fim do mundo, seja onde é que for, que eles não entendem computador? Porque essas pessoas são importantes e que o Pai Celestial quer que eles ajudem também. E ele oferece em sacrifício, mas realmente oferece tudo isso, oferece as ordenanças às pessoas no mundo do Espírito. Será que o que eu faço ajuda as pessoas a servirem o Salvador Jesus Cristo, a servir nas ordenanças em lugar dos seus ancestrais no mundo do Espírito? Então ele diz, você lembra-se da pergunta principal que ele nos faz? Ele pergunta, quão amplamente, seja o que for que eu faço, leva alguém a serviço do Senhor Jesus Cristo a oferecer ordenanças aos seus ancestrais no mundo espiritual? Quão amplamente, seja o que for que eu faço a serviço do Senhor. Então, eu imagino o que isso me traz à mente é que de tudo que eu posso fazer, qual é a atividade no nosso questionário que tem a maior amplitude? É
ajudar aos membros a sentirem o Espírito. A maior corresponsabilidade que temos, então, como consultores, é ajudar os membros a sentirem o Espírito. Essa é a responsabilidade número 1, ajudar os membros a sentirem o Espírito. Vocês não são as únicas pessoas na ala que estão preocupados com os membros a sentirem o Espírito. Quem mais trabalha com o Espírito? Quem mais se preocupa com isso? Todos os outros líderes da ala. Então, essa é a corresponsabilidade número 2, ministrar aos outros líderes da ala. Ser um consultor de história da família leva um jeitinho, porque nem todo mundo tem as respostas. Então, a responsabilidade, foco número 3, é de conseguir o que você precisa. Por exemplo, você vai descobrir que não existem consultores suficientes, o que leva à responsabilidade chave número 4, de ensinar aos nossos clientes, usuários, a pescarem. E eu vou falar sobre isso daqui a um minuto. Então, mas, em resumo, e você vai descobrir tudo isso, se eu puder ter a câmera focando nessa, isso está disponível como arquivo PDF e também está nos seus assentos. Você vai descobrir o resumo de 4 páginas sobre a responsabilidade chave número 1, 2, 3 e 4. Isso resume tudo com sugestões práticas e deixa para trás. Na verdade, isso é tudo que você precisa. Então quer dizer que a classe acabou porque vocês já viram a responsabilidade deles, né? Eles podem ir embora, então? Não, essa não é a apresentação total. Então, já terminamos, irmãos e irmãs. Tchau, podemos ir. Não. O resto da apresentação é uma elaboração sobre cada uma dessas responsabilidades-chave. Vamos começar sobre ajudar os membros a sentir o Espírito. Sentir o Espírito, não sei vocês, mas eu me sinto até mal quando alguém diz, você vai sentir o Espírito. Olha, isso não é algo que você pode dizer às pessoas para fazerem ou direcionar as pessoas a fazerem, mas o que você pode fazer é criar um ambiente que convide o Espírito. E eu vou sugerir a começar com histórias. Comece com história ou uma memória. Começar com uma história ou com uma memória, uma lembrança, é poderoso. Essas pessoas com quem você está trabalhando para compartilharem. Deixa eu lhe dar um exemplo de uma conversa que um dos consultores teve com Joe e Connie Furtado. Joe é um novo adulto, conversa à igreja depois de anos investigando a igreja. Ele foi batizado e Joe e Connie estão agora se preparando para serem selados no templo com seus filhos. Eles querem fazer algumas ordenanças por alguns de seus ancestrais no templo, levando esses nomes para batismos e confirmações antes que eles possam ir como famílias. E aqui está uma conversa que eles tiveram. Depois da morte da minha avó, o meu avô pegou uma pequena prateleira que ele tinha com o que tinha a foto da minha avó. E toda manhã ele colocava arroz, colocava chá e laranjas para ela, porque era a fruta favorita dela, né? Em memória dela. Histórias convidam o Espírito. Vocês sentiram tudo? Ou sentiram alguma coisa? Mesmo por vídeo, nesse imenso salão, eu senti. Mesmo que por vídeo. Em Revelações, em Gálatas 5:22, Paulo explica que o fruto do Espírito é amor, paz, a paciência, bondade, fé. É por isso que você sabe que o Espírito está presente. E Elder Russell M. Nelson ensinou que o Espírito de Elias é uma manifestação do Espírito Santo, prestando testemunho da natureza divina da família. Então, quando o irmão Hurtado tirou seus óculos, lembre-se, ele tirou o óculos e ele lembra daquela história a respeito do seu avô e da sua avó. Isso é uma manifestação do Espírito de Elias. E é assim que histórias convidam o Espírito. É algo poderoso a ser feito. E é uma maneira de falarmos sobre a responsabilidade-chave número 1, de ajudarmos os membros a sentirem o Espírito. E a maioria das pessoas que sentiu a maior parte de sua vida na igreja
nós podemos apresentar um gráfico nessa parte da apresentação. As pessoas que passaram toda a sua vida na igreja, porque muito do serviço já foi feito, o Family Search ajuda as ajuda a sentir o espírito, porque você pode sempre começar com histórias. Então, se você está trabalhando com um usuário que cresceu na igreja e que nunca que diz, não, todo o meu trabalho de genealogia já foi feito. Você pode tentar com fotos dos seus ancestrais, que sejam, então, fazer o upload dessas fotos para o website. E fotos são uma maneira muito poderosa de sentir um espírito. O que vamos fazer é demonstrar isso. É uma pequena demonstração. Se Tom tiver encontrado um candidato, você encontrou um candidato, Tom? Sim, encontrei, Shipley. Ótimo. Quem vai nos ajudar? É o Brandon, aqui na primeira fileira. Brandon, seja bem-vindo. Bem-vindo à classe de consultores, Brandon. De onde você é, Brandon? Eu sou de Aurora, em Utah. E qual é o nome da sua ala estaca? Eu sou da ala 1, em Aurora, na estaca Salila. Então, por que você não vem aqui para cá? E Brandon vai estar olhando para um monitor. Ele vê exatamente o que vocês estão vendo, o que é simplesmente a página principal de memórias. Mas o que você vai descobrir, você tem uma contagem? Sim, ele tem uma conta. Ele fez uploads? Na verdade, o Brandon já ajudou muitas pessoas, mas ele não Olha fez pra por isso. si mesmo ainda. Olha, ele parece que ele tem... Parece que ele não está mentindo quando ele disse que não olhou nas fotos. Você já olhou nas fotos, Brandon? Eu achei que tinha feito. Bom, pelo menos eu vi na página principal. Bom, muito bem. Vamos lá, vamos dar uma olhada então. Ele vai olhar na página de fotos pela primeira vez. Você tem 26 fotos com legendas. Você vê todas essas fotos, todas elas são fotos que outros fizeram uploads em seu nome, para seu benefício. Nossa, que legal. É algo especial, né? Você viu isso? Então, volte-se e veja. Vamos dar uma olhada. Há alguém que você queira conhecer mais? Ou que queira ver mais? Você não pode ler os nomes no monitor, mas nós podemos aqui. Aqui em cima na esquerda tem o Abraham Sean. Abraham Sean. Vamos clicar em Abraham Sean. Então, esse é Abraham Sean, a página pessoal dele. E há uma foto dele. Você sabe algo sobre ele? Eu não sei se foi ele ou outra pessoa, mas talvez foi ele, que ele estava em Nauvoo, que serviu junto com o profeta Joseph Smith. E eu gostaria muito de saber mais sobre essa parte da minha história da família. Bom, vamos olhar então na página do meu relacionamento. Lá está você, Brandon, aqui está sua mãe, aqui está o seu avô, o seu bisavô, e aqui Abraham Sean, o seu tataravô. Então, pode haver algo lá. Muito obrigado. Vamos ter uma salva de palmas para Brandon. Mas eu vou dizer, com toda honestidade, que os irmãos da igreja reagem de uma maneira diferente, tipicamente diferente das irmãs. Quando Brandon disse, uau, isso é algo, isso quer dizer algo. Às vezes eu faço isso com as irmãs e elas fazem assim, já tiram o óculos e choram. Isso é algo. E é uma maneira muito poderosa de ministrar. Não há muita conectividade para que todos façam isso, mas há conexão suficiente para mais outras pessoas. Então, se você não viu suas fotos, vão lá. Agora, não escutem a nada mais do que eu falei, porque essa já é razão suficiente para vocês virem. Tire os seus equipamentos de conexão e deem uma olhada. Ver as suas fotos no Family Search é uma maneira de ajudar
os seus membros usuários a sentirem o Espírito, que é a responsabilidade número 1. Agora vamos falar de histórias. E falamos de fotos pela primeira vez. E se você não tiver acesso a um computador? E se você é um novo converso na igreja? O que fazer? Então vamos voltar ao gráfico. Se você cresceu na igreja, se a resposta for não, então você tem algum registro? Não. Então você pode usar o Minha Família, histórias que nos unem. É um livreto como... Vamos dar uma olhada. Você vê aqui na tela, e eu estou segurando, você pode olhar, e aqui está como ele funciona. Aqui é como funciona. As páginas interiores são todas escuras, são todas em branco, estão todas em branco. A intenção é que você coloque as suas histórias e fotos para que, uma vez que sejam preenchidas, pareçam assim. O que é muito legal. Então, o que vamos fazer, e eu vou demonstrar, porque nós temos um outro voluntário? Chip, parece que tem mais um sim aqui. Ótimo. Qual é o seu nome? Meu nome é Elizabeth Heineken. Elizabeth Heineken. De onde você é? Eu sou de Oceanside, na Califórnia, e estou na ala de adultos solteiros da Califórnia. Uau! Carlsbad, Califórnia. Isso, é o nome da minha ala. Então, somos muito felizes de tê-la aqui. Estou feliz por estar aqui também. Quando você se uniu à igreja? Eu entrei na igreja há 3 anos atrás, mas acabei de começar com genealogia faz umas 3 semanas e eu escutei sobre o Woodstack, então vim e eu achava que a história da família era só para pessoas que tinham registros na igreja ou que tinham ancestrais na igreja e que se você só encontrava as pessoas que estavam na igreja, mas o consultor da história da família da minha ala me ajudou a entender que tem mais pessoas. Eu encontrei mais de 150 pessoas em 2 dias. Você também já usou o livro? Usei o livro, sim. Podemos ter a câmera, dar um close aqui? Eu senti o Espírito me falando que eu devia trabalhar no lado do meu pai, porque eu não sabia muito a respeito deles e não tenho um relacionamento muito perto com eles. E, na verdade, eu tenho memórias ruins sobre eles, mas ao começar a escrever e a orar, eu comecei a sentir o Espírito sobre minha família. Você poderia ler para nós um trecho, se você não se importar? Claro, o meu avô era Donald Lester Cox e ele contava histórias sobre um bicho chamado Betsy Bug. E esse bicho, Betsy Bug, tinha 5 filhinhos que, na verdade, eram os nossos nomes. E nós tínhamos brincadeiras na nossa imaginação com esses bichinhos. E também escrevi uma história que o meu avô teve uma vida difícil. Ele tinha muitos vícios na sua família. Mas quando ele contava essas histórias para a gente, isso não importava. A gente sentia que ele realmente nos amava. E eu desenvolvi essa capacidade de amar esse lado da família que eu não sabia que era possível. E eu conheci o meu pai, ou revi o meu pai depois de 5 anos para fazer a história da família. Ótimo, isso é maravilhoso. Então, consultores, você então conheceu Stephanie essa manhã? Conheci. E eu não sabia que eu ia ajudar com essas apresentações até um dia atrás. E uma moça me ligou falando que eles estavam precisando de alguém para participar dessa apresentação. E eu fiz essa apresentação já algumas vezes e aprendi muitas vezes. E todos vocês são ótimos em me ajudar. E eu tenho falado muito sobre a Stephanie Nielsen e o meu sonho era poder conhecê-la. Então foi algo especial. Obrigado por compartilhar. Então, consultores, Anne, você poderia vir aqui à frente. Como consultores, vocês entram as informações do livro no Wizard, que está no próximo slide. Vocês entram as informações aqui nessa página e daqui diretamente no Family Tree. Então, vocês podem apresentar
aos seus membros usuários algo como este gráfico. E você pode apresentar ao seu usuário com isso. E eles podem levar esses nomes ao templo por causa de sua ajuda. Muito obrigado, Elizabeth. Então, como assistimos Brandon e Elizabeth, vocês sentiram algo? Vocês acham que eles sentiram algo? O que frequentemente acontece é que esse livro é um catalisador de memórias, de histórias, e repeti-las e contá-las às pessoas pode ser uma maneira muito poderosa de preencher a responsabilidade-chave número 1 do consultor, que é de ajudar os membros a sentirem o Espírito. Há uma outra maneira que nós podemos ajudar os membros a sentir o Espírito, que eu posso ajudar a voltar aqui para esse gráfico. Vocês podem ver nessa seta que se o membro dissesse que eles chegaram na árvore e encontraram vários registros, vários ancestrais e colocados na árvore, então se o membro viveu numa área do mundo onde há registros que estão no Family Search, você pode usar essa ferramenta de busca que pode ser extremamente poderosa. Então, esse exemplo que eu vou mostrá-los no vídeo, de como é feito, é sobre a irmã Audra Morrison. Ela queria que Jim, o seu pai, que se conectasse com London, que acabou de fazer 13 anos. Ele era o membro do presidente do Quórum de Elders e passava muito tempo viajando para o trabalho. Então, ela teve essa ideia na reunião familiar de fingir com as crianças, com a ajuda do consultor de história da família, enquanto outros consultores trabalhariam com esse irmão para ajudar o irmão Plaskett, que vocês estão vendo aqui no lado direito, ajudar Jim, do lado esquerdo, a avançar na sua busca de história da família. Vocês sabem como usar essa ferramenta? Para vocês que estão no seu primeiro ano, façam na página do treinamento de consultores e aprendam a usar a ferramenta de ajuda. Então, se um membro disser, olha, eu dei uma olhada na sua árvore e ajudei a encontrar algumas coisas. Então, ao se preparar por antecipação, você vai descobrir informações novas. E é importante que você não diga ao membro usuário o que é que você encontrou. Ao contrário, você ensina a ele através dos passos e sequências para que ele possa ter esse momento de descoberta. E então, você vai descobrir no vídeo que esse pequeno olhar de triunfo do irmão Plaskett, que é o consultor. Vamos ver como se parece a história. Tá bom, então nós falamos um pouco sobre a história da família e os consultores da ala vieram nos ajudar. Vendo as crianças, nós vamos ter que utilizar histórias. E a história que nós fizemos que nós contamos é sobre a nossa tataravó e os índios que invadiram sua casa. E ela se escondeu e os índios então não encontraram ela. Aonde está ela? Então essa aqui é a nossa tataravó. E ela aqui diz que ela era uma ferreira. Olha, foi algo muito especial de estar ali ao lado do Landon, procurando por essa informação. E encontrar essa informação juntos. E agora eu estou engajado nessa obra. E não é mais só curiosidade. Eu quero ajudar essas pessoas a virem ao templo. Vocês sentiram algo? Você acha que o irmão Morrison sentiu algo? Lembre-se, ele diz no final do vídeo, é mais do que curiosidade. Eu agora quero levar essas pessoas ao templo. Tudo porque um consultor permitiu que Jim e o seu filho Landon descobrissem os seus ancestrais, que o seu ancestral era um ferreiro. Agora dê uma olhada nessa foto. Podemos voltar, Chris?
Esse é você. O momento de triunfo, quando eles descobrem, por causa de seu treinamento, o que você já descobriu por eles. Muito, muito poderoso. Então é por isso que eu digo, vamos voltar ao gráfico, por favor, obrigado. É por isso que eu digo, esse formulário, essa forma de busca pode também ser uma maneira muito efetiva de realizar a responsabilidade-chave número 1, de ajudar os membros a sentirem o espírito. Então, deixem eu resumir os 4 métodos que vocês veem nesse gráfico, para que vocês possam ajudar os seus usuários a sentirem o espírito. Primeiro, comece com histórias. Memórias são maneiras poderosas de fazer isso. Segundo, ver as fotos que foram levadas para o website por outros também funciona muito bem para ajudar. A terceira possibilidade é de que, quando não há registros e a árvore está vazia, que você capture memórias ao usar as histórias no livreto Minha Família. E, finalmente, quando o trabalho já foi feito, você pode, na realidade, fazer uma busca por alguma informação no ancestral, como o irmão Plaskett fez pela família do irmão Joe. Essas 4 formas funcionam para cumprir o mesmo propósito, que é a sua primeira responsabilidade, de ajudar os membros a sentirem o espírito. Ajudar os membros a sentirem o espírito é a primeira das 4 responsabilidades sobre as quais vou falar hoje com vocês. Alguns podem dizer, ótimo, se você tem alguém com quem você esteja trabalhando, mas eu nem mesmo tenho isso. O que eu faço para chegar nesse ponto? Então, isso me leva à segunda corresponsabilidade, que é ministrar a outros líderes. Deixa eu tirar um minutinho para explicar isso. Notem como usamos a palavra ministrar. Por ministrar significa servir, ensinar, ajudar. Realizar o trabalho de salvação com outros líderes da ala. A meta do trabalho de salvação é chegar à conversão verdadeira por quanto mais membros como possível. Dessa maneira, isso se torna uma segunda natureza para os membros e se torna natural para eles. Como podemos atingir essa meta através da conversão? Isso varia grandemente de acordo com o chamado de cada líder da ala, especialmente no conselho da ala. Note como eu uso o termo outros líderes da ala, porque nós, como consultores, somos líderes da ala, como outros líderes no conselho da ala, como líderes auxiliares, ou professores, ou como mesmo qualquer pai. Portanto, a responsabilidade-chave número 2 dos consultores de história da família é ministrar a outros líderes da ala. Podemos representar esses outros líderes no gráfico, como vocês veem aqui, membros do conselho da ala, outros que estão envolvidos no currículo dos adultos, ou aqueles que lidam com a juventude e aqueles que lidam com a primária. Então, eles estão envolvidos num círculo. Então, para alguns, isso é bem fácil. Por quê? Porque o conselho de ala funciona de acordo com o manual. E esse é o manual que foi editado em 2010 e especifica claramente o que eles devem fazer na seção 5.4.2. E diz que no conselho da ala, eles discutem coisas relacionadas o trabalho de história da família. E, em espírito de oração, consideram membros da ala para ajudar e discutem maneiras de ajudar os membros a participarem no trabalho de história da família. Então, expandimos esse conceito com o guia de tornar os corações que todos vocês têm. Quantos de vocês têm esse guia? Então, especialmente vocês que são novos, vocês devem fazer o download desse manual do site da igreja. E diz que o líder do grupo de História da Família coordena os esforços de História da Família e dirige o trabalho do consultor de História da Família para ajudar os membros a preparar nomes para a História da Família. Acreditem ou não, há centenas e centenas de alas na igreja que funcionam assim. E os consultores dessas alas acham difícil entender como que alguém pode reclamar sobre encontrar membros para trabalhar nisso, porque funciona direito. Eu vou mostrar a vocês como funciona, né, numa ala, no Estaca, no México. Vamos ver o irmão Borgeson, que é um membro do grupo do Sumo Conselho. Vamos ver como funciona na ala dele.
Meu nome é Kathleen Daywall e eu entrei... Quando entrei na igreja, me interessei muito pela história da família e me chamaram para ser uma consultora. Eu adoro fazer isso, adoro ajudar as pessoas a encontrar nomes. E como consultora, eu trabalho muito com os outros líderes da ala e os outros consultores da ala. Trabalhamos muito ao lado do líder do grupo dos sumos. O líder do grupo dos sumos dirige o trabalho na ala com relação à história da família. E quando um novo consultor é chamado, eu explico o seu chamado e o que eles têm que fazer. Eu explico para eles o que nós esperamos deles, damos para ele uma cópia do livro Voltar os Corações e mostramos os outros recursos que estão disponíveis. O irmão Monson é o nosso líder do grupo dos sumos e é ótimo trabalhar com ele, porque ele nos ajuda a entender o que acontece no conselho de ala. Muito dessa coordenação acontece de maneira informal, através de e-mail, mensagem de texto, conversamos pelo telefone, conversamos nos corredores da igreja, e isso ajuda muito porque é informal, mas acontece no momento preciso. E quando nos reunimos em pessoa, numa maneira mais formal, nós recebemos, então, retorno do como está o progresso, como as famílias estão progredindo. E essa informação volta para o conselho da ala. Como consultora da ala, você procura pessoas na ala que você conhece, ou então que o bispado nos disse, vai trabalhar com eles, ou que você sente a inspiração de que deve ajudá-los. Posso vir na sua casa amanhã à noite para poder ajudar vocês a responder algumas dessas perguntas e o que vocês precisam fazer? Seria ótimo. O Senhor está acelerando o seu trabalho, está fazendo com que as coisas se tornem possíveis que antigamente nós não imaginávamos. Vocês sentiram algo? Eu suspeito que nem todos nós vivemos e trabalhamos numa ala como essa. Então, como que eu posso convidá-los a participar de um outro questionário? Eu prometo, essa é o último questionário. Então, se vocês tomarem seus celulares e enviarem uma resposta para o número que vocês veem na tela, sim, se a sua ala funciona, sim, de acordo com o manual geral, ou a outra resposta seria não, se a sua ala não funciona dessa maneira, como visto no filme. E vamos ver como funciona. 2 respostas apenas não é suficiente. Podem continuar a responder? Nós só temos 7 respostas. E se você já respondeu antes, responde de novo, por favor. Isso, vamos lá. Ding, ding, ding. Parece uma noite da eleição. Se você também pode ver isso, participar no site pollev.com. pollev.com. Envie suas respostas. Temos 18 nãos, temos 9 sims, parece que as notícias estão ficando cada vez piores. Temos 29 nãos já. Eu acho que tem muito trabalho a ser feito, Shipley. Ainda estamos recebendo mais. 10. Podemos receber alguns sims? Tá bom. Eu acho que é justo. Eu acho que os números estão corretos. Acho que está bom, sim. Isso nos diz o que precisamos saber. Então, vamos ver os resultados. Vamos congelar aqui. 42-16. Então, é mais ou menos 80% não, 20% sim. Apenas uma em cada 4 alas parece como a ala que vimos no vídeo. É melhor do que alguns anos atrás. Quando eu fiz isso 2 anos atrás, era 1 em 20. E ano passado foi 1 em 10. Então, estamos progredindo. E é parte da razão porque estamos fazendo esse treinamento. Então, portanto, antecipando um relacionamento como esse, o restante do discurso é o que você vai fazer se você vive numa ala que é diferente dessa ala. Porque na ala Cabazon, você está tão ocupado tentando estar com os membros que o Sumo Conselho lhe dá, que é difícil. Então, nas outras alas, devemos fazer o que a ala Daywall recomendou, de tomar a iniciativa e buscar pessoas que você pode ajudar. Então, vamos falar sobre John F. Kennedy, sobre como ele falou sobre ter sucesso. No que toca a outros líderes, não perguntem
O que eles podem fazer para ajudar a história da família? Pergunte o que a história da família pode fazer para ajudá-los. E vocês vão descobrir o que eles não sabem, que é por isso que você tem que fazer uma oferta bem específica. O que vamos fazer, então, é passar aquele gráfico. Quando você ministra a outros líderes, pergunte. É uma oferta bem simples, que envolve a história da família. Como a história da família pode ajudá-los? E creio que isso vai ser de ajuda. Vamos começar com o conselho da ala. É muito mais fácil quando você tem algo bem específico na mente. Então, eu tenho algumas notícias que talvez sejam importantes para o conselho da ala. Temos no website aulas conjuntas dos adultos e jovens. E isso é algo que o bispo e o conselheiro do bispo e as auxiliares talvez tenham interesse em fazer. Está no site lds.org, deve ser ensinada pelo bispo e foi desenvolvida pelo Elder Callister, que é a autoridade geral. E fala que, por exemplo, no caso da Michaela, ela é como a estrela do Dia da Juventude. E eu vou estar ensinando na próxima sala, mas é a experiência da estaca Lehigh Sul. E é o exemplo que vamos usar na lição. Essa lição foi desenvolvida para a área da América do Norte, Noroeste. E as autoridades gerais pediram que nós ensinássemos essas lições e na primeira parte do ano em algumas áreas da igreja e na segunda parte do ano na área de Salt Lake. Então, essas autoridades gerais deram instruções às 70 de área e nos comitês de coordenação, e isso acaba chegando às presidências de estaca, que então vai chegar ao seu bispo, e você já vai estar então preparado para se preparar para essa aula. Então você pode dizer, eu já sei tudo, e então você vai dizer, eu já estou preparado. E é isso como um consultor de história da família pode ajudar os seus líderes. Uma outra maneira de ajudar os bispos e presidentes de quórum é através do novo relatório trimestral, que mostra uma porcentagem de membros que já forneceram nomes para o templo nos últimos 12 meses. E para um exemplo disso, eu dar um treinamento para os líderes dos jovens. Esse relatório também mostra um relatório para novos adultos conversos, para que líderes possam levá-los para o templo, para fazer batismos pelos seus membros. Logo nos primeiros meses de membro da igreja, porque o número de membros da igreja podem ser dobrados se nós aumentarmos o número de recém-conversos que vão para o templo fazer ordenanças para os seus falecidos nos primeiros 3 meses de igreja. E essas são maneiras que você pode ajudar ao conselho da ala. Agora, se passarmos para o próximo bloco no gráfico, vamos ver os líderes do currículo dos adultos na ala. É fácil ajudar um líder da Sociedade de Socorro e de todos os outros líderes por se integrar nos seus assuntos. Uma das maneiras é se oferecer para ajudar a lição 40 do Manual Princípios do Evangelho. E você pode tirar a segunda parte da lição e dar demonstrações práticas que convidam o Espírito, que foi o que falamos aqui. Similarmente, podemos nos oferecer para ensinar doutrina do Evangelho. Nosso próximo domingo, no dia 16 de fevereiro, o tópico é o convênio abrâmico. Deixa eu explicar como que isso funciona. Você, professor dessa classe, vai ensinar, seguindo o manual, que Abraão recebeu a promessa de que todas essas bênçãos seriam oferecidas a todas a sua posteridade mortal. Quem são esses? Você e eu. Como que o Pai Celestial cumpre com o seu convênio, no convênio abrâmico?
através de você e eu, ao irmos ao templo, através dos nossos ancestrais. Então, você pode ir àquela classe e mostrar maneiras de nós, como podemos viver esse convênio através da história da família. Porque Abraão, a posteridade de Abraão, recebeu essa promessa de entrar no casamento celestial, que é o selamento do templo. E a fim de ser selado no templo, o indivíduo precisa de todas as outras ordenanças realizadas no templo em seu favor. E é assim que o Senhor cumpre com a sua responsabilidade. E isso depende de nós. Nessas folhas, se você for para a página 3, que fala sobre a responsabilidade-chave número 3, se você puder dar um close, você vai ver cada lição que pode ser ensinada e que é muito lógica na aula de ensino do Evangelho ou da Sociedade de Socorro. Então, você ensina a doutrina, que é a parte 1, e depois você ensina a parte 2, que é o Evangelho em ação. Quando você demonstra ferramentas práticas para voltar o coração dos antepassados, dos vivos aos seus antepassados. E esse é o exemplo vivo dessa doutrina. Você pode oferecer isso aos líderes da Sociedade de Socorro e do sacerdócio. E eu vou lhe mostrar, esse ano, nós estamos fazendo ensinamentos dos presidentes da igreja. E estamos falando sobre o presidente Joseph Fielding Smith. Amanhã, capítulo 4, sobre fortalecer e preservar a família, muitas aulas ensinarão essa aula. O presidente Smith ensina sobre as eternidades. E é nesse momento que nós entramos. Há pelo menos uma ocasião no trimestre, e tudo isso está no seu folheto, em que a história da família será o foco dos ensinamentos do presidente Joseph Smith. E isso é no terceiro e quarto domingo. E no primeiro domingo, a presidência geralmente tem que dar uma aula. Vocês são familiares com isso? Que conferência que eu vou falar? Sobre o que é que eu vou ensinar? Por que não usar os ancestrais e sugerir que um ensino suficiente e ensinar sobre contar histórias, como a irmã Oscarson ensinou, onde ela conta uma história sobre um dos seus ancestrais na sua linha de antepassados, e que por conta disso centenas são beneficiários da vida dela. E finalmente, na classe de adultos solteiros, você pode perguntar: como posso ajudar? Eu recomendo que um formato de laboratórios. Capítulo 1, capítulo 7 também é bom, e o capítulos 2 a 6 são capítulos elaborados antes nós temos o software que temos hoje. Então, é melhor usar um formato de laboratório onde cada estudante tem um computador, para que eles possam trabalhar manualmente nisso. Todos podem acrescentar fotos, acrescentar uma história, preencher o livreto e, ao fim, submeter nomes dos seus ancestrais ao templo e encontrá-los, qualificá-los. A melhor maneira de fazer isso é ter um consultor para cada 2 estudantes. E cada professor pode ter 4 a 6. E você pode levar essa classe por cada 2 ou 3 alunos, 3 semanas. E então continuar rotacionando isso, porque classes menores podem fazer com que as aulas sejam maiores, mas se você continuar fazendo isso por muito tempo e repeti-las, então essas coisas vão ajudar você a cumprir com a sua responsabilidade número 2, que é ministrar a outros líderes. Então, nós temos o currículo dos jovens, que é uma grande área de oportunidades. Em termos de ministrar a líderes dos jovens, você sabia que 1 em cada 5 consultores hoje é um jovem? Você os vê ao seu redor? Você sabe que cada novo missionário que recebe o seu pacote com um chamado para reportar-se no CTM precisa chegar lá com um gráfico de 4 gerações? Alguns deles esquecem. Então ajude-os. Coloque no sistema, imprima-os. Se eles não puderem encontrar, é um pedaço de papel. Então, vamos lá, ajude-os. Coloque no sistema e eles vão estar prontos. Cada pai vai ajudar, vai ficar feliz com isso. E cada líder de jovens vai saber que você é um recurso que pode ser de grande ajuda. Uma das 9 atividades do Vem, Segue-me, que estão no lds.org. Isso é do novo currículo dos jovens. Eles precisam de atividades. Ao chegar na parte de novas atividades, elas se parecem assim no site LDS.
Tem uma área para história, família, história da família e templo. Então, você tem 7 histórias aqui. E essa daqui é chamada Encontrar os Seus Ancestrais. E o que isso é? A juventude é desafiada a encontrar e levar um nome ao templo. E sabemos, especialmente através da conversa do Elder Anderson, que vamos receber daqui a 1 hora, é de grande ajuda. E isso é em acréscimo ao que nós falamos. E você vai descobrir mais no salão de exibições hoje, onde você pode envolver escoteiros também com merit badges, com insígnias que podem ajudar, juntamente também com o progresso pessoal das moças, com respeito à história da família. Então, essa ideia integrada no Vinde a Mim, progresso pessoal, escotismo e esforço missionário é o que nós chamamos, nós podemos ajudar como consultores de história da família, que nos ajuda a cumprir com a nossa responsabilidade número 2, de ministrar a outros líderes da ala. Então, isso completa o nosso ciclo. E vamos para a primária. Então, pense sobre como podemos ministrar a primária. Bem, 2014 é um ano de história da família, também na primária, porque o tema é as famílias são para sempre. E todos temos algo a dizer sobre isso, não? Sim. Então, isso nos dá grandes oportunidades no tempo de compartilhar, ensinar aulas, ajudar a presidência da primária. E eu posso dar um exemplo. Você pode se voluntariar para liderar o tempo de compartilhar para uma das presidências da primária. E eles vão adorar esse tipo de ajuda. Deixa eu falar para vocês, quando a minha esposa era presidente da primária, eles só chamavam presidência da primária com crianças em casa. E você nunca tinha tempo para nada. Então, ela tinha que ter 2 tempos de compartilhar todo domingo. Ou as conselheiras tinham que fazer isso. Então, vejam, junho, julho são meses muito ocupados. Ofereça, então, para tornar simples para elas. Tudo que elas precisam fazer, ele dá o tempo. Você vai lá na revista Friend da igreja e tem sempre ideias sobre o que fazer com respeito a preencher um gráfico de história da família e como trabalhar com crianças fazendo isso. Nenhuma presidência de primária não vai apreciar, eu creio, se você fizer da maneira correta. Há algo mais que você pode fazer na primária. Vocês já estão familiares com o problema que as crianças de 11 anos têm? Sim. Muito. Vocês já tiveram um filho de 11 anos? Geralmente eles não estão felizes estando na primária. Geralmente eles não gostam disso. Eles não aguentam esperar pelo tempo que vão entrar nas moças, nos rapazes. Então, o que você pode sugerir é de ajudar as crianças de 11 anos para se prepararem, a prepararem o primeiro nome da sua árvore genealógica para levar para o templo, quando ele ou ela tiver 12 anos. Que momento especial será? Criar a expectativa daquele primeiro batismo por aquele membro da família, a quem você já voltou seu coração aos 11 anos de idade. Isso é uma grande oportunidade de treinar uma criança de 11 anos e também uma solução excelente para o problema da presidência da primária, de entusiasmar essas crianças com respeito a ter 11 anos de idade. Então, ajudar as líderes da primária é uma outra maneira de você cumprir com a sua responsabilidade-chave, de ministrar a outros líderes da ala. E ao ministrar a outros líderes dessa maneira, você os ajuda a ser melhores professores, você dá a eles um intervalo para descanso, ajuda-os a organizar novas atividades e trabalham lado a lado para capacitar mais verdadeiras conversões em suas organizações. Isso acontece quando você ministra a outros líderes no conselho da ala, no currículo adulto para jovens ou na primária. E você faz isso ao perguntar não o que eles podem fazer pela história da família, mas o que a história da família pode fazer por eles. E você pergunta uma pergunta específica e relevante, faz uma oferta específica e relevante para que eles entendam as possibilidades e apreciem-las e queiram fazê-las. E é isso que podemos fazer. Isso conclui a minha sessão no segunda responsabilidade-chave. Vamos falar agora sobre a responsabilidade-chave número 3. O que você pode fazer e você pode trabalhar isso com outros líderes da ala e com membros usuários, acima de tudo, experimentar essas ferramentas por si próprio. Isso vai dar-lhes expectativas, se você vai
Você pode usar o livro da minha família, fazer upload de suas fotos para o website. Você pode tentar essas ferramentas. É importante que você cumpra os mesmos passos que você ensina. Então, eu gostaria que cada um de vocês compartilhasse pelo menos uma ordenança este ano para você mesmo, pessoalmente. E eu sei que cada 4 de vocês as têm. Eu tenho um grande número, presidente, irmão Monson, não precisa fazer isso mais. E nós fazemos isso em 3 ou 4 anos, e nós temos pacotes com mais de centenas de nomes. Mas eu quero que você faça pelo menos uma vez por ano, porque tem tantas mudanças acontecendo que realmente talvez valha a pena você ter essa experiência por si próprio. Então, se você ainda não fez esse ano, faça agora. Entre no website online e faça isso, porque uma vez que você faça, você então terá mais capacidade de explicar para os membros usuários. Se você é um novo consultor, então sabemos que alguns de vocês são novos. O medo de ser envergonhado na frente de seus amigos por não saber a resposta pode ser um obstáculo. Bem, ninguém pode responder a cada pergunta de genealogia, porque é simplesmente da maneira como é. Deixa eu lhes dar um exemplo. David Rancher, ele é o chefe de genealogia do site Family Search. E ele diz que ele não sabe de tudo. Ele não trabalha com registros irlandeses ou ingleses ou alemães ou escandinavos. Mesmo ele tem que pedir ajuda para fazer isso. Então, é injusto pedir que cada pessoa na área de genealogia saiba todas as respostas, mas vocês podem encontrar essas respostas. Vocês já viram esse site antes? Esse sistema muda a cada dia. Lembra daquela coisinha que tinha no lado esquerdo? Esse é o novo Family Search. Alguns ainda usam Family Search, mas vai desaparecer em alguns meses, vai ser substituído pelo site na direita. Então, é uma coisa boa ir lá 1 ou 2 vezes por semana e talvez até pedir ajuda na linha de ajuda para ter certeza que você está recebendo os e-mails gratuitos. Então, isso aqui é para os novos consultores. Por favor, registre-se para receber informações pelo e-mail, tanto no site lds.org, vá para o seu secretário da Stack e ter certeza que seu nome está listado na lista de líderes para você ter acesso. Você pode escrever Family History Consultant no lado superior esquerdo, na busca, e você vai chegar a esse resultado. Clique aqui e então, bom, você já está aqui na página que chamamos de portal. Essa seta verde mostra como você pode se registrar. E essa área tem treinamentos para você que eu aconselho que vocês tomem. Façam treinamento. E você vai descobrir 5 maneiras de efetivamente ajudar aos membros com a história da família. Você vai entender o seu chamado, vai saber como trabalhar com membros, com líderes, como preparar nomes para o templo e como fazer o seu próprio trabalho. E especialmente para os novos consultores, use a linha de ajuda. O telefone é 866-406-1830. É bem fácil de lembrar-se. Tudo que precisa decorar é o prefixo, porque os outros números são os números que correspondem à data que a igreja foi organizada. 6 de abril de 1830, 406-1830. Então, esses 3 passos são chave para os recursos que você precisa. A hotline, os e-mails com informação e o treinamento. Então, essa última sessão fala sobre responsabilidade-chave número 4. Ensinar os usuários a pescarem. Se você lembrar dessa expressão patron em inglês, que se refere muito às pessoas que vão ao templo. Então, a palavra usuário, patron, corresponde a dar experiências espirituais ao membro, quase como se fosse uma extensão do templo, no lar deles. E esse momento, você se torna quase como um oficiante do templo na área de história da família. Então, lembre aos seus usuários, patrons, que dê a ele o peixe e você vai alimentá-los por um dia. Ensine-nos a pescar e você os alimentará
por uma vida. Uma das chaves para o seu sucesso é ajudar as pessoas a se ajudarem, a serem autossuficientes, ao encontrarem nomes para as ordenanças do templo. E esses 4 grupos, eu tenho uma dica para cada um deles. Usuários dos jovens. Então, primeiramente a família. Eu recomendo indexing. Recomendo que eles façam a indexação, porque os jovens gostam de fazê-lo e os ensina a respeito de registros. E ao avançarem na vida, eles não vão ter medo de registros. E, na verdade, eles ficarão ansiosos de fazer esse tipo de pesquisa. O segundo grupo, usuários que têm uma meta em mente. E, geralmente, muito de boa ajuda pedir aos usuários para que eles possam trabalhar com vocês, especialmente os sacerdotes. Por exemplo, a meta de levar um nome ao templo, no dia da aula no templo. Isso torna muito mais fácil ajudar aos... Então, uma outra coisa que eu gostaria de explorar é um problema que temos nas árvores genealógicas vazias. Então, para tentar capturar esse legado com fotos e livretos, o consultor pode usar o wizard que falamos no website para transferir as informações do livro à esquerda para o website na direita. E, finalmente, o trabalho, então, está completado. Você vai ouvir... E se o trabalho for feito, ele será, então, gravado. Então, como o Elder Foster falou hoje pela manhã, e Elder Anderson vai mostrar passos simples de fazer a pesquisa. Essa é uma das coisas das novidades maiores que temos nessa conferência. Agora, deixe eu concluir com um resumo. Uma das minhas responsabilidades principais é de consultor da família. E começou com o Elder Irene, que perguntou quão amplamente seja o que for que eu faço, leva alguém a serviço do Senhor a oferecer ordenanças pelos seus ancestrais do mundo espiritual. Isso nos leva à responsabilidade número 1, a de ajudar os membros a sentirem o Espírito. E há 4 maneiras de ajudar os membros a sentir o Espírito. Começa com fotos, com histórias, se eles cresceram na igreja. Se eles não têm nenhum registro, se não há nada na árvore genealógica, eles podem registrá-las com o livreto. Se há registros, você pode ver se essas histórias podem criar uma experiência espiritual. Qual é a responsabilidade principal número 2? Ministrar a outros líderes da ala. Ministrar a outros líderes da ala significa trabalhar com membros do conselho da ala, aqueles responsáveis pelo currículo adulto, pelos jovens e pela primária. Não perguntem o que eles podem fazer pela história da família, mas o que a história da família pode fazer por eles. E isso vai lhe dar ideias sobre como ajudá-los no seu ministério com o seu conhecimento como consultor. Mas isso só vai funcionar se você seguir a responsabilidade número 3, que é de receber a ajuda que você precisa. Receber o treinamento para que você esteja atualizado, ver quais são as novidades, checar o blog. E cada vez que você sentir necessidade de ajuda, ligue para o número gratuito. Isso leva à responsabilidade número 4, de ensinar os usuários a pescarem, os patrons. Os seus usuários são patrons, como a palavra que usamos no templo. E eles vão ter, então, tanto as bênçãos do templo como as experiências da história da família. Então, em resumo, as suas responsabilidades são ajudar os membros a sentirem o Espírito, ministrarem outros líderes, a receberem a ajuda que precisam e ensinar os usuários a pescarem. Eu gostaria de terminar... Eu geralmente gosto de terminar essas discussões, aulas, com uma lista de coisas para fazer. E vocês vão encontrar essa lista, se você aproximar a câmera. Aqui estão. Para vocês que são muito monótonos ou seguem regras ou receitas, que é como eu sou, você segue essa lista e ela vai ser de grande ajuda. E eu gostaria de deixá-lo com outro pensamento. Esse é um trabalho espiritual. Durante o curso da última hora, um pensamento veio à sua mente, uma sensação, um nome, uma imagem, uma palavra, um pensamento de um membro da família ou da ala, uma ação. Esses são sussurros do Espírito. Escreva-os antes que você os esqueça, porque é aí
É nesse lugar, nesse ponto que você precisa seguir. E eu gostaria de terminar, então, sobre algo que se desenvolveu na vida de alguns membros, e isso conclui a apresentação. Vamos assistir essa conclusão. São algumas das fotos que eu fiz. Essa é um sorriso que diz que eu amo o templo. Eu gostaria de ser selado no templo como uma família, onde nós estamos tentando fazer isso e cumprir essa meta. Sermos selados como uma família é tudo para a Hannah. Ela ora por isso todas as noites. Ela ainda o faz com os nossos outros filhos que têm a idade já para entrar no templo, mesmo antes de sermos selados. Nós queremos que eles possam se envolver com a história da família. Quando nós encontramos uma nova pessoa, nós encontramos essa pessoa juntas. A pesquisa que nós fizemos, a participação deles nesse trabalho, ajuda eles a entenderem quem eles são e de onde eles vieram. Fazer esse trabalho e ir ao templo me ensina que o Senhor realmente quer que todos os seus filhos voltem para casa, não só aqueles que cresceram na igreja e que vivem o Evangelho. Ele quer todos, Ele quer toda a sua família com Ele, o que me inclui. A Hannah tem orado já há muito tempo para que a nossa família seja selada. E ela ora, e isso ajuda os seus irmãos a orarem pela mesma coisa. A oração é muito forte. E eu sei que se nós orarmos com todo o nosso coração e orar muitas vezes, vai se tornar realidade. O Pai Celestial quer que todos os seus filhos voltem para casa, e o que me inclui também.